Muito bom dia, pessoal. Eu vou narrar aqui um relato, né, de vida passada. Por que não vidas no plural, né? Vai ser uma só para a gente estudar esse importante tema. Eu vou chamar esse vídeo de Entrando nos Arquivos. Abre parênteses, acássicos, fecha parênteses. Uma vida notável em uma vida não menos notável. A sua personalidade lhe influencia. Qual? Passada, né? Então sempre há uma vida, né, a mais notável, que lhe influenciará durante toda a jornada de ciclos de vidas que virão, né? Então, essa foi muito interessante. E antes eu tenho que dar um prelúdio aqui, uma intro, do porquê nem todas as vidas geram registros fixos, né? Registros consistentes. Por exemplo, se você é um ser, né, que viveu no meio do campo, no mato, foi um nômade, você fez sempre as mesmas coisas todos os dias e noites, né? Ou foi um acamado, ou foi um encarcerado, ou, por exemplo, teve problemas cerebrais sérios, né? Numa vida física bem drástica, né? Às vezes a pessoa foi um esquizofrênico, tipo uma vida toda, né? Esteve em camisa de força, né? Ou esteve no manicômio, no hospital. Então a cena, todos os dias foram iguais. Então o que acontece? Não gera registros consistentes, né? Importantes para uma evolução. Mas quando a vida foi móvel, ela foi significativa para bem ou para mal, né? Teve muita atividade, isso gera um registro fixo que pode influenciar isso que a gente chama de nidana, tá? É como se aquela personalidade acessasse a sua nidana. Então, quer dizer, você é influenciado sim, na maioria das vezes por si mesmo. Si mesmo quem? Os registros notáveis que você deixou para trás. Há registros, ó, isso é importante eu falar antes de chegar no registro acássico por excelência. Há registros em outros planos que não seja plano causal? Sim. Tudo que teve de emoção foi registrado naquela, vamos dizer, notável vida nos planos astrais superiores. Algo no inferior, plano mental concreto é a mesma coisa, o que teve de pensamento inferior, o que teve de pensamento superior, né, mais elevado. Isso nesses planos mais divididos em pisos. Só que quando tu chega no causal, isso deve ser mesclado, né? Como, por exemplo, você coloca no campo de busca do Google sobre um assunto, ele vai vir uma gama de informações sobre esse assunto. Várias páginas se abrirão, né? Virão coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos. Então, a vida que eu vou narrar para vocês é apenas como ilustração para entender a mecânica, tá? É uma vida que foi lá na época dos celtas, né? Era Inglaterra, né? Está relacionada às cruzadas, Rei Arthur, todas essas coisas assim, né? Ainda existia uma viva cultura céltica no ar. Os arquivos
eles são literalmente livros. Você vê para cima e para baixo um ambiente espacial e você se envolve só com o meio, tá? Só que no arquivo acástico, diferente de tu ver um arquivo no astral, seja em que piso seja, inferior ou superior, ou no mental concreto, inferior ou superior, você fica de fora e, mas ao mesmo tempo, partífice do ocorrido. Geralmente te mostram, esse plano ele já tem preparado espelhos, né? O ambiente que você viveu, o registro, tá? Ele é holográfico, tá? Ele tem espelhos para você, cada vez que você olhar para o espelho, você vai ver um personagem, que pode ser o personagem que está ali diante de você. Você caminha com o seu personagem. Você até se comunica com ele, porque ele é uma memória viva. Principalmente se foi uma vida notável, para bem ou para mal. Isso, lá não tem esse julgo. Ah, foi má, foi boa. É o seu registro, né? E aquele que, vamos dizer, é o expoente do que você é hoje. Esses registros são memórias vivas, eles aparecem com a cor do plano, né? Com a textura, com a matéria-prima do plano, que é um azul claro. A mesma matéria lá do que se fala do mundo interno chamado Agartha, que é de mesma graduação frequencial, né, que é de quinta dimensão, tá bom? Esses seres são transponíveis, não são tocáveis, porque ali o sentido do tato desaparece. Você tem ali visão, audição, né, olfação muito aguçada, tá? Gostos, mas o tato não. Quando você toca no seu registro, que você acha que está tocando, você está em corpo causal e aquelas memórias também são causais. Então é como, por exemplo, você fechar o olho, né, a sensação de toque, que não é toque, e alguém vai se aproximando, aproxima a pele de você, você sente o calor, uma certa aproximação calorífica ou gelada, não importa, né? Você sente uma sensação, mas não o toque. O tato é do corpo físico. Você perde, né? Mas não perde um contato energético. Então o que acontece? Você caminha, é como se fosse mesmo paredes de livros. Você entra no seu livro da vida. Esse livro da vida é como se você fosse um personagem. Você lembra quando você era criança, você lia um livro ilustrado, você praticamente percorria as imagens com os personagens. É mais ou menos isso. Só que você sabe, você tem no seu íntimo que aquilo é seu. Não é uma história contada. Não é uma narração arbitrária, né, e terceirizada. É você em outra vida. Você sabe disso. Quem lhe avisa isso? A sua consciência. Sua consciência é como se fosse um radiofone, né? Um walkie-talkie dentro de você, naquele corpo causal, seu ponto bindu lhe explicando, né? Seu guia turístico. Então é muito interessante, né? Eu só estou narrando isso porque não para mostrar minha vida, porque até a minha vida foi deselegante, não foi apropriada, mas eu queria saber, através do Bananchai, ou Lahananai, que é um símbolo tibetano, que se coloca, se visualiza na frente do chakra frontal. Tá? O chakra frontal também tem essa cor azul, né? Claro, transponível, pendendo para o índigo, né? É um chakra que ele é de alta potência, ele te mostra literalmente tudo, né? Muito interessante trabalhar esse chakra, eu sempre trabalho com ele, meditação, durmo com isso, e é da onde saem os relatos que eu falo para vocês, né? Porque esse chakra ele já está ligado já do manásico para cima, quando eu falo para cima, em frequência,
Andaram me questionando, é para cima, como se fosse lugares. Não. A potência dele, o giro, é muito abrangente, entendeu? É muitos HPs, né? Horsepower, giros. Então é o seguinte, eu me vejo num casarão suntuoso, né? Com mais do que um andar, tem escadaria, tudo. Eu começo a caminhar com esse ser. Ele tem companhias. Esse ser, ele tem mais que uma esposa. Um ser com cabelo muito claro, um medalhão de ouro no pescoço, né? Acredito que é filho de nobre, sabe? Aqueles desocupados, né? Eu mesmo me julgava ali. É isso que é interessante. Tu pode julgar aquela vida. Porque é tu mesmo. Tu não vai estar julgando o outro. Você está julgando partes de você, das suas memórias. Eu me vejo no espelho e vejo ele. E após isso eu olho para o lado. Isso é subjetivo dizer olho para o lado. Porque eu estava num corpo também holográfico, né? Mas com o formato que eu tenho hoje, da personalidade de hoje, para me poder distinguir uma coisa de outra. Eu olho no espelho, vejo aquele ser, ao mesmo tempo eu olho para o lado, ali está ele, como se fosse uma segunda pessoa, mas ligada a mim. Há laços muito tênues, da mesma cor, a clássica, aquele azulzinho ligado ao meu coração. Então estamos ligados a todas as nossas vidas. Aquelas que não foram muito marcantes não são registradas. A natureza é muito econômica, tá? É subjetivo falar isso, mas na mecânica, na prática, no pragmatismo, você vai ver que é assim que funciona. Ela não registra tudo. Por exemplo, uma vida que você foi um bebê, deu só abriu o olho, chorou e desencarnou, isso não gera necessária quantidade de energia para que fique um registro acássico. Onde está o registro acássico? Ele não está lá para cima, naquele azul do céu, ele não tem uma cidade, né, como se fosse um nosso lar, não que não exista, são egrégoras. O azul lá também é alguma coisa do Akasha. Mas quando isso está relacionado a você hoje, que ainda é uma mônada que passou por várias personagens, várias famílias, por isso que eu digo, não adianta você fixar no RG, no CPF, na conta, né, na conta bancária, na vida que você tem hoje, no sobrenome, né, na família que tem, no lugar que está, no plano físico, porque essas coisas todas se desfazem, só vira memória. E o que a gente precisa é de novas memórias, né? É por isso que eu vou atrás dessas memórias para ver se eu tenho que encontrar novas, ou se aquelas já estão favoráveis. Essa me influencia até hoje, é a responsável das minhas nidanas. Ou era como, se for comparar com algum personagem, como um Aleister Crowley, né? Abastado, tudo, né? Filho de nobres, num grande castelo ali, né? Não castelo, um casarão, né? Porque se for falar castelo, vão associar a reis. Eu não era rei, coisíssimo nenhum. Apenas era um ser, né, com um grande poder aquisitivo. Estava sem camisa, aquele medalhão de ouro me chamou bem a atenção, porque tinha um símbolo templário. Eu era envolvido já com magia. Eu acredito até com baixa magia, mas também tinha conhecimento de alta magia pelos símbolos que tinham na casa. Esse ser me aponta que tu quer saber por que tu teve tantas decepções. Esse ser parece que estava ciente da minha pergunta íntima, interna, do que eu fui fazer ali naquele registro. Eu olho para cima, a casa não tem teto nem chão. O ambiente, por isso que eu digo, o que é a consciência? A consciência é o ambiente, tá? Todos os planos são consciência. É o ambiente, é imutável. O que está acontecendo aqui, que eu estou revivendo aqui na linearidade daquela experiência, não modifica o lá fora. Lá é cósmico, existe registros cosmogônicos,
antropogônicos que não me pertencem, mas eu posso ir lá. Mas não era a questão, a minha busca era minha, particular, das minhas personas, múltiplas personas. Eles viram seres multifacetados, né, em cada subplano, como se fossem daemonions, né, as suas sombras, né, o reflexo de Deus em você. Mas daí, como assim vou encontrar más personalidades ou meia boca, vamos dizer assim, aquelas que não foram, né, seres propriamente bons, né, no conceito que a gente tem de bondade? Como pode aparecer num plano tão elevado como quinta dimensão, registro acástico? Porque é o seguinte, para Deus, para a consciência, não existe essa polaridade, essa divisão entre bem e mal. Tudo é registro, né? Por exemplo, a vida de Hitler, vocês acham que está onde registrado? Na quinta dimensão, onde já é o céu, não é nem nirvana, é paranirvana, né? Os tibetanos ou os orientais em si, eles entendem muito bem disso. Eu usei esse símbolo tibetano, que não é intrínseco do Reiki, mas os novos reikianos estão usando para meditar sobre o chakra frontal. Caminho com esse ser, ele diz: eu tenho todas essas mulheres, todas são minhas. E todas mulheres bem, eu vou dizer, problemáticas, né, as mulheres que eu vejo. Todos aparecem em cor acássica, tá? Transponíveis, são personagens holográficos. É como se eu estivesse vendo um filme holográfico. Estou participando do filme e ao mesmo tempo não estou no filme. Eu não sou aquele personagem. Porque se você for resgatar por exemplo, uma emoção antiga, no astral você vai ser a primeira pessoa do personagem. No mental você vai ser a primeira pessoa do que pensa. No causal você está apartado, você está assistindo, mas entre hologramas. É como se você estivesse num tabuleiro de xadrez e você fosse a peça. Uma peça, mas não todas. Você é a peça principal que está envolvido no jogo e ao mesmo tempo não é apenas peça, você é o jogador. Você está observando. Aí ele pergunta, hoje, olha, essa pergunta me marcou, que ficou bem incógnita. Hoje, o que é fluido sexual? Eu falei, não sei hoje em dia, porque não é do que me ocupo. Ah, que pena, porque eu tenho saudade da época. Então ele quis dizer assim que ele era muito libertino, aquela personalidade era muito libertina, não tinha talvez o respeito, a honra que eu tenho pelas mulheres hoje. Isso me traz um karma muito grande, que mexe com humanidade, eu não sei qual delas. Ele sempre tocava no meu peito, ele me sinalizava no que eu te influencio. Então somos influenciados por nós mesmos, queremos dizer que a gente é controlado pelo governo, porque a gente só se apega numa vida. Que a gente se apegou, que foi o outro, né? Que aquela mulher me fez isso, que aquele homem me fez isso, né? Que eu sou assim hoje por causa dos outros. É sempre terceirizando, culpando os outros, colocando os outros nos bancos dos réus, sendo que no registro acástico não há forja. Você não pode forjar sua ficha criminal, se há uma, né? Então achei muitíssimo interessante, né? Esse envolvimento sem se envolver, tudo numa boa, né? Claro que há personagens, por exemplo, se você for muito agressivo, possa que o personagem tente lhe atacar, mas você não será atacável, tá? Porque é tudo holográfico. Mas esse era de boa, só que muito libertino, fadado a vícios, né? Muita bebida, tinha muito vinho envolvido, coisa. Eu não senti aquela sensação porque eu não estava naquela vida, mas estou ligado a ela. Então eu entendi, eu tenho que narrar algo pessoal, é como diz meu amigo Ronaldo Portillo,
que os melhores exemplos que a gente pode dar somos nós, as cobaias, né? Que ele fala num vídeo que eu tenho com ele. E ele está certo. Eu sempre enfatizei isso também, né? Que a gente está contando historinha não é para boi dormir ou para criança naná. A gente está contando porque a gente é os melhores cobaias, os melhores, vamos dizer, tubos de ensaio da mecânica da vida para te explicar alguma coisa, porque tu não pode explicar no outro. O outro vai ter que explicar o outro, né? Então achei muito interessante, descer as escadarias, ele mostrou aquelas mulheres, aquele suntuoso palácio, um casarão, né? Ostentava tudo, mas eu via naquele ser um ser muito vazio, apesar do conhecimento, tudo, mas ele tinha muita distração, não sei se era apegado, né? Provavelmente era, por causa do medalhão de ouro, com símbolos, né? Templários, tudo mais, mas a ostentação, aquela coisa, tudo, né? Ele era um azul, um personagem azul, transponível, eu poderia passar por ele. São fantasmas da verdade, né? Fantasmas de memórias antigas. E as mais notáveis são muito vivas. São aquelas vidas muito intensas. E eu achei muito interessante isso, né? Consegui ver o plano, consegui ver o meu registro. É como se eu tivesse entrado dentro de um livro e eu fosse uma personagem daquele livro, aquela história. E as páginas iam mudando, como? Iam mudando o cenário dentro da mesma morada, né? Daquele mesmo local que provavelmente foi onde culminou aquela vida, né? Ao seu término. Então, pessoas, é muito interessante. Aqueles mais abertos, eu aconselho o uso do Banachai. A gente fala Banachai, mas é Lahanarnai, né, em português, que é um símbolo, ele é uma tela, por isso que ele é dito entrar nos arquivos, porque ele é uma tela, é o símbolo da tela acássica, né, que os tibetanos desenvolveram ao longo dos milênios aí. Então, tá dada a narração, tá dada a dica, tá? Não levem com preconceito, ele quer mostrar que foi uma vida nobre. Não, foi uma vida desregrada. Isso está ligado a minhas nidanas. Então, cada vez que aconteceu nessa vida presente alguma coisa desfavorável que culminou em sofrimento, esse ser está me influenciando. Ele está lá, né? Mas como pode um ser pernicioso assim, né? Não maldoso, tá? Ele não é uma figura demoníaca, mas ele não é, podemos dizer, uma santidade em pessoa. É um registro anômalo, né, que ficou, né, mas muito notável, muito, né, teve muita energia envolvida. Então fica registrado mais vivamente, ou mais vivazmente. Como pode estar lá? Tem um ditado, a gente estudava muito na gnose a questão assim: atrás de todo templo de luz há imensas sombras. Então quer dizer, onde está Deus, há também a sombra. Onde estão os teus registros bons, há teus registros maus. Inferos e cielos, os brilhantes e os escuros, estão em toda parte. Tá? No universo todo se faz de polaridade. A não ser o dia que entramos em Pralaya, essa polaridade se anula e entramos na neutralidade. Tá bom, pessoal? Mas é muito interessante que tu revive essas vidas. Perdão. Revive neutro, quando é numa caixa. Quando é no mental, você revive pensamentos que aconteceram outrora. E você já ainda tem um certo envolvimento. Você parece que ainda está pensando aquilo. E no astral você se envolve totalmente. Você é a primeira pessoa do personagem. Então, quer dizer, há registro em todos os lugares. Inclusive no plano físico, onde você passou com aqueles corpos, tudo, mas vai perdendo. Aqui no corpo físico, o que tem é calor, energia calorífica, que vai ficando nos lugares. Também pode ser detectado por equipamentos especiais. Mas nesses planos,
O equipamento que detecta, né, de ponta é a sua alma. Ou no caso do causal, não é nem alma mais, né, é o seu próprio espírito. Tá bom, pessoas? É uma experiência ímpar. Você nunca esquece. É marcante e você sabe que é a sua consciência revivendo. Um abraço no coração a todos, paz reverencial, Gaxi, Arro, e muito obrigado por ter me assistido.